eu sempre criei pranchas visuais para explicar o que eu queria, entendeu? E aí as pessoas viam o visual e falavam assim, Walter, é isso mesmo que eu quero. Pronto. Iam comprar painéis modulares. Eu modulava os painéis, via as dobras como é que funcionava, e falava assim, vai ficar desse jeito, você quer? Fica feio assim. A gente trocava, botava do outro jeito. Então, eu sempre usei modelos para resolver problemas. E aí, nessa obra, eu fiquei um ano, né? Eu fiquei um ano aí. Aí, no finalzinho de 2012, eu senti vontade de abrir minha empresa, tá? Para trabalhar somente com BIM. Eu Quanto tinha tempo depois? Quanto tempo, um Walter? ano, Só ali? Um ano depois. Você viu ali e você falou assim, putz, cara, tem negócio aqui. tem negócio. E olha, eu já tinha a modelagem completa. Fala aí, arquiteto e engenheiro. Júlio na área. E começamos mais um ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Bom, hoje eu estou aqui com mais uma fera do BIM, da tecnologia. Estamos aqui com o Walter Brito, o jogador. Vai lá, Walter. Bom dia, Júlio. Primeiramente, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra fazer parte desse podcast e contribuir um pouco para a disseminação de tecnologia no mercado da construção civil. Meu nome é Walter Brito, sou fundador da VMB Engenharia, da VMB Scanning, da VMB Smart BIM, e tem mais duas empresas que eu fundei no finalzinho do ano passado, que eu vou explicar para vocês um pouco mais adiante nesse podcast. Show de bola, Walter. Walter, vamos lá, começando toda a história. Quem é o Walter? Como o Walter caiu nesse universo de tecnologia, se tornou um empreendedor ali? Fala pra gente, quem não te conhece, Sim? como que surgiu, né? Como que surgiu essa paixão por tecnologia, por arquitetura e engenharia? Conta pra gente aí, para quem tá curioso aí. Pronto. Júlio, eu sou natural de Cabo Verde, primeiramente, assim. Então, é um país pequeno do continente africano, né? Então, para quem quiser conhecer, pesquise no Google. Cabo Verde é um país incrível, tem muitas praias, então são ilhas, é um arquipélago composto por 10 ilhas, e é muito bonito. Então, quem quiser conhecer Cabo Verde, tem essa vantagem, vão ser extremamente bem acolhidos, o povo ama brasileiros de aí. Se bobear, o pessoal já fala português do Brasil, porque na nossa língua oficial é o português de Portugal, né? Mas todo mundo entende português do Brasil e falam também o português do Brasil. E o meu primeiro contato com a tecnologia foi lá. Eu me formei num colégio técnico, né? E nesse colégio ele preparava tanto para engenharia quanto para arquitetura. E lá a gente aprendia com 15 anos, 16, eu já sabia mexer no AutoCAD, né? E aí, quando eu terminei o ensino técnico, enquanto aguardava para vir para o Brasil, porque como a gente termina lá no meio do ano, e aí aqui era no começo, eu tinha que esperar 6 meses para começar o curso de engenharia. E aí o arquiteto italiano foi no meu colégio e pediu indicação de um estudante que soubesse mexer com AutoCAD, fosse fera no AutoCAD. E como era muito bom de AutoCAD, aí me indicaram, sabe? Eu fui lá, e quando cheguei, adivinha qual era a ferramenta que ele usava? Consegue adivinhar, Júlio? AutoCAD? Não, ele usava o Revit, mas como ninguém sabia de Revit naquela época, ele procurou a ferramenta mais próxima da Autodesk. E aí me SketchUp. puxou. Ah, não, SketchUp ou Revit mesmo? Ele usava o Revit, né? Naquele tempo até brinco com o pessoal que o nome deveria ser Fatal Erro, porque era uma ferramenta Ah, que dava fatal erro o tempo inteiro, assim. Mas aí, nossa, a primeira versão do Revit, depois eu vou colocar aqui, eu vou mandar para você umas imagens para vocês verem aí, quem está no YouTube, como era a qualidade das imagens no Revit na época, tá? que E ano é aí, isso aí, Walter? Que ano, né? 2007. Ah, não, Dois- você começou antes que eu. 2007 o Revit devia ser rosa, não sei, é outra cor lá. Era estranho. Tinha um negocinho rosa mesmo, o ícone era um pouco diferente, a interface era totalmente diferente, né? Eita. Depois que eles padronizaram quase todas as ferramentas do Autodesk, tem mais ou menos a mesma estrutura, né? Isso aí aconteceu, acho, em 2010. Mas lá em 2007 era diferente, né? Aí, quando eu entrei nesse escritório, eu não mexia no Revit propriamente dito. Eu pegava, ele fazia os projetos, e a parte mais chata, que ninguém gosta, é a parte de documentação. Colocar linhas, colocar cortas e tudo. Aí ele me ensinava a fazer essas coisas e eu fazia. Eu ficava observando essa ferramenta que eu achava extraordinária. E aí ele começou a me ensinar assim, porta, parede você bota assim, piso você faz assim, aí bota uma porta aqui, bota uma janela aqui. Aí ele ia viajar para outra ilha, me deu uma missão, né? Me deu 5 dias de trabalho, que ele ficava a semana toda fora. E aí eu peguei, eu fiz tudo em 3 dias. Eu não tinha mais nada que fazer e fui para casa, quinta e sexta. Quando ele chegou, ele falou, rapaz, você disseram que você não veio nem quinta, nem sexta.
Aí eu falei, é porque eu terminei tudo. Ele falou, não é possível que você terminou em 3 dias. Eu falei, foi. Aí ele entrou, eu tinha modelado, era uma ilha que é montanhosa, então eu peguei a topografia, coloquei todos os pontos, fiz o relevo, aí eu botei as casas, aí você viu o mar, era bem bonito, e todas as escadas, porque ela era uma montanha, então as escadas eram degrau por degrau. E aí eu fiz, ele disse, você teve paciência de fazer tudo isso? Eu falei, eu fiz, ficou legal, né? Aí, pronto, daí para frente, sabe o que ele fazia? Ele esboçava a mão, ele entregava para mim e ele se mandava. Aí eu fazia toda a modelagem e tal. Mas para mim foi muito bom. Foram 6 meses bem intensos. Então, assim, eu modelei casas, modelei resorts pequenos, modelei. Eu fiz várias coisas. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu fiz engenharia na Universidade Federal do Piauí, através de um convênio cultural, que é o PECG. Ele reúne estudantes dos países africanos, da América Latina, e aí eu intercâmbio. Eu comecei a fazer engenharia na Federal do Piauí. E aí foi assim que eu ingressei nesse mercado de tecnologia e eu fui fazendo engenharia e todas as disciplinas que eu podia usar o Revit, eu usava. Os professores ficavam, uau, que ferramenta que é essa? Me explica um pouco mais. E aí eu expliquei e eu comecei depois a dar aula para estudantes de graduação, né? Durante a graduação, eu ainda estagiei em escritórios de arquitetura. Eu fazia muitos projetos freelancer, né? Eu migrava para o BIM, fazia um 3D bacaninha. Depois, eu estagiei numa obra de um hotel, de um grupo espanhol no Piauí, que é bem conhecido, que é o grupo Arrei Investimentos. E aí, lá, eu tive uma sacada, né? Eu vi que eles tinham todos os projetos em AutoCAD, certo? A estrutura que estava em execução. Aí eu migrei a estrutura para o Revit. Tá? Então, eu modelei tudo para fins de cálculo do volume de concreto. Porque toda vez que a gente calculava o volume de concreto, pegava sempre 8 a 10 metros cúbicos a mais. E o dono falava assim, vocês engenheiros não estão mais sabendo calcular. Aí o mestre falava assim, é que esses engenheiros novos não estão sabendo calcular, não. Cara, a gente fazia os cálculos, dava certo. Aí eu botava no Revit, dava o cálculo, e quando concretava, 10 metros cúbicos a mais e tal. E adivinha o que era o problema? Era o people, Exatamente. Era pessoas. E o que eles faziam? Eles colocaram, tinha o capeamento que era 5 centímetros, aí botava em cima do aço e tinha uma folga, aí ficava com 7. Eles colocavam mais, né? Aí ficava mais. Eu falei, não vai acertar nunca, né? Porque a gente está calculando capeamento de 5, que você tem toda a laje nervurada. Aí tinha o capeamento de 5. Aí se você vai para 7, aí não tinha Não engenharia. seguia o projeto, não seguia o projeto, né? Na verdade, a pessoa concretava mais. Isso era bem comum em São Paulo também, nas obras antigas, que o pessoal colocava. Você pegava as lajes, elas muito mais espessas, laje de Sim. 18, 20. Hoje você pega as lajes com ali 12, 15 no máximo, entendeu? Então, assim, porque hoje por uma questão mais de economia, né? Mas, assim, antigamente o pessoal não seguia muito essa questão do projeto, né? A obra tacava pau, olhava a planta e seguia ali o máximo possível, claro, generalizando, né? Então, eu acho que. E aí, quando você traz o BIM, né? Quando você já começa a trazer, mas espera aí, estou checando o projeto, fiz o double check, chequei com o modelo, e aí é o people, não faz sentido, porque que está acontecendo? Aí é onde entra muito também um ponto que a gente vai falar mais à frente aí sobre a questão de aferição, acompanhamento de obra, usando tecnologia, né? Porque senão o cara fala uma coisa, aí você tem que ir lá, ainda vai existir o cara de campo ali checando, né? Então, Com certeza. Né? foi um pouco que você sofreu na pele ali, né? Mas pelo menos você teve o interesse de querer ver e entender por que deu errado, né? Exatamente, porque foi uma questão de honra. Aí o mestre ficava tirando onda comigo, esses engenheiros novos não sabem nem calcular direito. Aí, Cheio de obra pronta, né? aí eu provei o meu ponto, aí fizeram com a medida certinha, deu certo a metragem, né? Aí foi um alívio. Mas tinha outro problema na obra, que era o seguinte, o engenheiro lá, o engenheiro mais conservador, ele tinha um hábito de não deixar espera de nada, não deixar passagem de nada. Falou assim, lá na frente a gente corta e tá tudo certo. Eu falei, não, mas é tanta instalação que passa aqui, vai dar certo. Ele falou, pode deixar aqui, que aqui tem mais de 20 anos de obra. Tá certo. Mas quando começava a época, era uma furadeira, era um desastre Desperdício. total. E de tempo, energia, material, gambiarras. E aí eu falei, olha, eu acho que o BIM resolve isso aqui. Mas nessa obra não tinha muito o que fazer. O que eu usei? Eu fiz o planejamento da obra. Aí, no Revit, eu usava a parte de fases, eu conseguia ter o volume de concreto para cada fase e colocava um tempo. Depois eu mando o material para vocês poderem mostrar aqui. E foi bem legal.
né? Então, lá em 2010, eu já fazia um meio com 4D, assim, e tinha todas as pranchas Direto no próprio Revit, né? do Direto próprio no próprio Revit. Revit. Não é recomendado, eu não faço mais isso, mas na época era a ferramenta que imaginei que dava certo. Eu fazia fase 1, fase 2, fase 3. Eu criava várias fases, e aí eu isolava cada fase pelo pavimento, que tinha as alas, e aí ficava legal, porque depois eu conseguia ter o quantitativo de volume de concreto, de pilares, de Por vigas, etapa, né? por etapa. E aí eu colocava a tabelinha aqui do lado, eu tinha um cronogramazinho e dava para saber cada semana, cada mês, o que ia ter de progresso. Ficou bem bacana, tá? E aí... O Walter, mas fazendo até um adendo do que você está falando, sabe o que me lembra em 2013, um dos nossos primeiros clientes, ele era um escritório pequeno de arquitetura, ele falou, Júlio, eu só quero usar o modelo do Revit só para acompanhar a obra. Eu não quero, o desenho está pronto, tá tudo, mas eu quero usar para acompanhar a obra. Eu quero Sim, pagar as pessoas. E o cara fazia, tipo o McDonald's, sabe? Fast food. Aí certo. eu falei para ele, beleza. E aí eu tô lembrando dessa história porque veio na minha história também isso. Eu tive que dar um treinamento para esse cara, hoje a empresa está bem grande, né? Que é a GPE, mas na época te deu um treinamento menor para eles, que era assim, basicamente pegava o Revit ali para eles, e eu criei um parâmetro compartilhado, e eu falava assim, ó, foi executado? Sim ou não? É um true ou false, sim ou não? Certo. Por instância. Então, ele pegava a parede, o cara levava o notebook na obra, foi, sim, foi, não. E aí, sabe o que fez encantar ele? Ver Sim, com cor, que eu falava lá, um filtro no Revit, quando tá assim, fica verde, tá em atraso, fica, você coloca que é vermelho, só que essa coisa pequenininha, assim, não é sim, uma sim, coisa... Só que aquilo ali mexeu tanto com ele, porque a gente deixou as tabelas prontas de quantitativo, que ele botava assim, saía na tabela que o que ele tinha que pagar. Ele falou, rapaz, dá para usar o BIM assim? Eu falei, cara, dá. Que nem você falou, não precisa usar outras ferramentas, tem ferramentas mais sofisticadas, a gente está falando também de um tempo atrás, né? sim, Mas sim, que é onde entra o papel do arquiteto e do engenheiro, né? De saber usar a tecnologia para resolver problemas do cotidiano, né? A gente usou ali pontualmente. E ele, pasme, ele avançou tanto com isso que ele pagava as pessoas com o Revit. é mesmo. Ele colocava lá, não, ele colocava lá, já colocava o valor mais ou menos do metro do cara da empreitada, e ele já Sim, falava, ó, vem aqui, vou te pagar isso então na próxima semana. Então, assim, de uma forma bem minimalista, é claro, não de uma obra muito grande, mas foi legal ver ali o Revit. E detalhe, hein, LT na época, o Revit LT, sim, eu consegui viabilizar para que ele tivesse o software legal, usasse da melhor maneira e desse respaldo para eles. Foi bem interessante essa experiência, que eu lembrei que você contou agora, sim, porque na época ele não era faseado, era uma coisa mais, o modelinho está pronto, ele só queria certo. poder visualizar ali, não tinha uma tabela, nada, né? Tudo tão sofisticado, era uma coisa bem simples, mas que aquilo já fez uma diferença para o dia a dia do arquiteto e do engenheiro, né? E, Júlio, mas aí está um ponto importante, né? Acho que hoje em dia as pessoas começaram a complicar tanto as coisas que perderam deixaram de fazer o feijão com arroz, literalmente. Eu concordo, eu As concordo. pessoas empurram tecnologia por tecnologia e não tecnologia para resolver um problema, né? Eu trabalhava com espanhóis, aí eu sempre fui planilheiro, né? Antes eu odiava Excel, viu? Mas depois eu fiz uma pós-graduação, comecei em 2010, o professor deu uma aula de Excel aplicada a gerenciamento de projetos. Eu falei, nossa, eu estou saindo aqui do Piauí, fui em Fortaleza para assistir aula de Excel, não acredito, não. Acho que foi a melhor aula que eu já tive, porque ele usava tabelas dinâmicas, já eu vi como que ele fazia, porque ele exportava os bancos de dados, manipulava os dados, aplicava a segmentação de dados e tal. Eu falei, nossa, esse negócio aqui é legal mesmo, né? Nem sabia que dava para fazer. Aí eu virei um planilheiro, assim, mergulhei mesmo de fazer coisas tão surreais que depois que encontrei o professor, mostrei que ele fazia, ele falou, rapaz, você derivou esse conteúdo aqui da minha aula? Eu falei, foi a sua aula. Eu falei, não acredito, não, você me superou 10 vezes. Mas qual era o ponto? Eu reunia as informações e apresentava de um jeito simples, né? Então, aí você clicava e expandia, né? Por exemplo, quanto que eu tenho para gastar de custo indireto na minha obra? Tinha lá. Custo direto, tinha lá. Pronto. 2 linhas, certo? A pessoa ficava curiosa, aí clicava no mais, aí expandia os custos diretos. Aí agora vinha todos os subgrupos aí, com todos os valores. Você fala, rapaz, a fundação está muito cara. Aí eu clicava no mais, aí abria a fundação, quanto que tinha para gastar de armação, quanto que tinha para gastar de concreto, quanto que tinha para gastar de formas e tal. Então, e depois você minimizava tudo e fechava, né? Mas por que eu fazia isso?
Porque o espanhol dizia para mim assim, Walter, você tem que fazer as coisas simples para tontos que nem eu. Não muito sofisticado. Aí me dava raiva. Eu falei, nossa, eu perdi a noite todinha fazendo esse negócio aqui, top de linha para ele. Aí ele quer um negócio mais simples. E aí, eu achei tanto martelar na minha cabeça que depois eu entendi. Eu acredito que o último nível da inteligência é a simplicidade. Né? É de você pegar algo extremamente complexo, que eu acho que essa é a arte da engenharia, né? Pegar algo extremamente complexo e deixar simples, para que qualquer pessoa possa entender. E aí, na Concordo. obra, tem que ter isso. Né? E voltando lá nessa obra, eu vi que tinha essa pegada, mas um detalhe também, Júlio, muitos engenheiros, quando a gente está na engenharia, quem gosta de estudar, tende a ir para o cálculo estrutural. Né? Então, eu fiz engenharia todinha achando que ia ser calculista, todo mundo achava também que o Walter ia ser calculista. E aí eu falei, não, eu estou de férias, não vou para Cabo Verde esse ano, então eu vou ficar na obra. Eu fiquei esses 3 meses nessa obra. Toda essa situação foi em 3 meses, viu? E aí eu dei um curso para uma empresa do Piauí, essa empresa me fez uma proposta para eu estagiar lá. Né? E aí eu falei, bom, então vou encerrar meu ciclo aqui, que eram os 3 meses que eu queria mesmo. E aí eu fui falar com o dono, falei, olha, muito obrigado pela oportunidade, aí eu vou para outra empresa. Aí ele disse, não, mas a gente cobre o valor. Rapaz, na época, em 2010, me ofereceram R$ 1.500 como estagiário. Tipo assim, em 2010 o salário mínimo era 430, né? Então, assim, Não, já era muito acima de um estagiário normal, né? de um estagiário, não, ofereceram 1.500, né? Porque como eu dava aula de Revit, aí dei nessa empresa que era grande, era a maior do Piauí, aí iriam fazer um shopping, eu falei, não, eu quero tudo em BIM, vem pra cá. Aí me fizeram essa proposta, e aí o grupo lá cobriu, rapaz, eu tinha iPhone, né? Eu tinha computador gamer, eu comprei um computador gamer, i7, da sétima geração, ou, não, um i7 da segunda geração, aí eu fazia as minhas coisas e tal. Aí eles disseram para mim, Walter, a gente vai começar 2 torres e a gente quer que você gerencie esse projeto. Né? E quando eu terminei a engenharia, que eu terminei um ano antes, eu fiz em 4 anos, né? Falaram assim, ó, se você for... Eu ia para a USP. Falaram, se você for para a USP, você vai virar um rato de laboratório. Eu tinha tudo esquematizado já para ir para a USP, viu? A gente tinha conversado com o orientador, já tinha visitado a USP, e já estava tudo no esquema. Aí falaram Encaminhado. assim, tá tudo encaminhado. Aí disseram, ó, se você for agora, você vai ser um rato de laboratório. Fica aqui um ano com a gente, aprende, vê a obra, que vai começar essas 2 torres grandes, são 220 apartamentos, você vai ficar um engenheiro para gerenciar tudo. Aí eu falei, tá bom, vou ficar. Rapaz, aí o mestrado não foi mais para frente, me apaixonei por essa área de gestão, né? E Foi seu aí, ponto de inflexão, né? Foi seu ponto de inflexão, né? Foi ali que a sua vida, ela... Claro, foram as decisões que foram acontecendo, mas aí veio uma oportunidade, e eu falo que sempre para o empreendedor, que é o seu caso também, a gente é provocado, né, durante a nossa profissão, né, a fazer escolhas, porque ou você vai para um caminho de pesquisa, e tudo bem também, é um outro caminho, precisa desse caminho, mas também tem o outro caminho, que você continua ainda na docência e tudo, mas também você falou, cara, mas espera aí, pode ser interessante aqui também esse outro caminho, né? Então, legal você poder compartilhar isso com a gente. é, e assim, eu realmente vi valor naquilo. E um ponto importante, eu não era contratado para fazer nada em BIM, certo? Assim, eu tinha as habilidades gerenciais, e aí eles viram o potencial em mim, eu era bem novinho, tinha 22 anos, né, de idade, e todo mundo chamava mais de mim, porque eu gerenciava tudo, eu que liberava pagamentos, eu aprovava e tal. Eu sempre fui Bastante metódico, responsabilidade, né? Bastante responsabilidade e desafio, né? era muita responsabilidade. Né? Até, às vezes, quando tinha os eventos do grupo, que era um grupo espanhol, era grande no Piauí, aí quando chegava lá, falava assim, você que é o Dr. Walter? Eu falo, sim. Eu, nossa, eu imaginava que era um senhor velho e barbudo e tal. Você tem idade para ser meu filho? Eu falei, tá. Mas enfim, aí eu tive essa pegada gerencial, tá? O BIM era paixão. Então, o que eu fazia, até para quem está assistindo de casa, aí, é que as pessoas falam assim, meu cliente não contrata BIM, não pede BIM. Imagina, lá em 2011, 2012, vender BIM. Como é que você vendia BIM? E como é que você vendia BIM no Piauí? Né? Porque as pessoas, hoje em dia, nós estamos em 2026, né? As pessoas ainda têm dificuldade para vender BIM. Aí, naquele tempo,
como que a gente vendia BIM, né? Então, o que eu fazia? Eu trabalhava normal, durante o horário de expediente, aí dava de noite, eu ia para casa, ficava modelando. Ou eu modelava em casa, ou eu modelava no escritório. Então, eu fazia jornada tripla. é, de manhã e à tarde trabalhando, noite modelando, né? E aí eu modelei um hotel que ia ter à frente e eu modelei as 2 torres, 220 apartamentos. Modelei todas as disciplinas. Aí na estrutura, eu fazia os cálculos de todo o volume de concreto. Eu já colocava o elevador, porque eu tinha que deixar o furo na laje. Então, eu deixava o furo na laje, eu já comunicava com o calculista, dizendo, olha, tem que reforçar essa área aqui, porque não, eu vou ter que deixar aberto para poder receber o elevador. A base do elevador, dos elevadores, eram grandes, então eu já deixava eles compatibilizados para não atrapalhar as tubulações. E aí, eu fazia vários diagramas e tal, sempre usando os modelos BIM, né? Isso para obra, né, Walter? Que eu acho que esse é Para o obra. ponto, esse é o recorte, porque assim, na SP BIM, a gente fala muito, o nosso slogan é BIM aqui vira obra. Então a gente fala que muitas coisas assim, se a pessoa não usa o BIM, quem tá ouvindo esse podcast, tá em casa ali. Eu sempre falo, gente, oportunidade de BIM, você que cria. Não vai existir assim, os clientes conscientes é menos de 1% do mercado, que, olha, eu quero um BIM com esse LOD, com esse PEB, com esse mandate, e etc. Esse cliente muito consciente é raro de ter. Eu falo que a maioria dos clientes, eles não compram isso, eles compram segurança, eles compram o projeto entregue no prazo, eles compram o benefício, né? Eles compram prazo, mas ninguém vai chegar e vai assim, eu vendo o BIM, porque eu falo que o BIM é eu brinco que é um lifestyle, entendeu? Assim, você pega e fala, olha, isso de fato é uma forma de se viver, de se trabalhar, né? E se a Sim, pessoa não usa isso, ela não tem isso como um formato de vida ali dela de trabalhar, a pessoa pode trabalhar até hoje se ela quiser à mão, né? Agora a sim, questão sim. é o melhor recurso, o melhor formato, né? De trabalhar com as pessoas, de se comunicar, de editar, de modificar. Então, assim, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Porque assim como você pode ter qualquer tipo de carro, tem carro automático, Sim, carro manual, então você pode andar de bicicleta, você pode ir um caminho a outro de avião. Qual que é o melhor sim, custo-benefício, tempo que vai trazer o resultado, né, Walter? Porque eu acho que esse é o recorte que a gente está trazendo aqui, né? Porque quem está escutando às vezes fala, pô, mas eu estou sozinho. A minha empresa, quando está dando aula para o pessoal de escola, aqui sim. no B2C, eu falo, gente, você sabe como eu comecei? Eu pegava panfleto do Farol aqui em São Paulo, não tinha ninguém, eu tinha que ficar modelando. E aí, uma coisa que eu identifiquei no que o Walter já trouxe, um insight aqui que eu peguei, e que eu também tenho, e eu acho que outras pessoas que passaram até com a gente nesse podcast aqui, Walter, é Sim. essa questão de inquietude, sabe? De falar, olha, cara, eu vou amolar o machado, se tem ou não tem, eu vou fazer, vou entregar o melhor com o que eu tenho. Eu acho que esse é um recorte bem legal para a galera entender que eles não estão sozinhos, quem está ouvindo esse podcast. Exatamente. E assim, eu sempre pegava o BIM para agregar valor naquela etapa que eu estava com algum desafio. Por exemplo, uma coisa besta, assim, a gente tinha um terreno, ele era íngreme, certo? Porque era bem comprido, né? E aí, literalmente tinha que fazer uma escavação absurda. E aí o topógrafo andava lá o projeto, aí fazia uns projetos de terraplenagem, e o volume de corte a terra era muito alto. E o dono falava assim: não vou comprar esse tudo de volume de terra, não. Se virem aí. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei a topografia, coloquei no Revit. Gente, eu coloquei platô, porque o empreendimento ficava tudo no mesmo nível. E aí eu coloquei o platô, e aí eu coloquei lá a forma de você calcular o volume de corte e aterro, coloquei o fator de empolamento. E aí, gente, você vai abaixando com a seta do teclado para baixo e vai descendo o platô, né? E você vai vendo o volume de corte e aterro até chegar no ponto ideal. Gente, eu achei a altura que a gente precisava deixar os platôs. Foi assim. Porque a forma de fazer, na época, era tudo era uma forma meio que empírica, né? O, o projetista de terraplenagem, ele colocava o platô, aí fazia vários cálculos, toda a cubação, aí achava. E era tão manual que ele chegava num ponto e desistia. Falava assim, esse aqui é o ponto, mas às vezes não era o melhor. Então, eu usava o modelo BIM, achava o ponto, passava para ele e falava, olha, testa essa altura aí que eu acho que vai dar bom. Aí ele testava, falava assim, ficou show. Aí os engenheiros sêniores viam também. Enfim, sempre usava a tecnologia para a obra. Depois, todo o material, porque assim, eram 220 apartamentos e eu tinha que fazer todas as medições. Então, era humanamente impossível, tinha 19 empreiteiros. Como é que eu vou fazer a medição de todo mundo? Então, eu tinha todos os cálculos no Revit por apartamento, por ambiente.
tudo, de piso, de parede, chapicho, massa corrida, eu tinha tudo. Já calculado os quantitativos e eu fechava o pacote para o apartamento. Eu pagava tudo por apartamento. Aí dizia assim, mas eu cobro tantos reais por metro quadrado. Falei, já está calculado. A metragem é essa, se tu quiser, tu vai lá e confere. E eu lá conferiam, doutor, tá show de bola, é assim mesmo. E aí eu falava, tá todo mundo alinhado, testaram, tá todo mundo confia nas medidas? Show. E aí eu media sempre por apartamento, né? E aí usando os modelos MIM. Aí eu fiquei um ano, todo o ano de 2012, fazendo isso, né, gerenciando a obra e modelando e extraindo informações. Walter, em uma obra, dedicado em uma obra também, isso é importante falar, né? Você ficou 100% dedicado a esse projeto, Sim. tá ali na obra, acompanhar com a galera, ficar em cima, você vivenciou isso. Eu vivi isso, eu fiquei na obra mesmo. E aí eu vi os problemas de obra, eu falei, não, acho que dá para resolver assim e assim. Aí eu usava o modelo BIM, entendeu? Paralelamente, às vezes... No canteiro mesmo, só assim, de curiosidade, para eu entender a infraestrutura disso, né? Como que era? Você ficava lá na obra, andava com o notebook, você ficava num canteiro, como que era esse dia a dia? Até eu tinha um notebook bonzinho na época, que era um Sony Vaio, né? Na época que era Sony Vaio, que era bom, né? E aí ficava com o notebook no canteiro de obras, só que o escritório da empresa ficava, tipo assim, menos de 1 quilômetro, né? Então, às vezes eu ia no escritório da empresa... Dava para ir e voltar, dava para ir e voltar. Né? Mas eu ficava 80% na obra mesmo, certo? E aí, às vezes, eu fazer reforma em algum hotel. Aí tinha algum desafio. Aí eu pegava, modelava rapidinho, mostrava. Eu sempre criei pranchas visuais para explicar o que eu queria. Entendeu? E aí as pessoas viam o visual e falavam assim, Walter, é isso mesmo que eu quero. Pronto. Iam comprar painéis modulares. Eu modulava os painéis, via as dobras como é que funcionava, falava assim, vai ficar desse jeito, você quer? Fica feio assim. A gente trocava, botava do outro jeito. Então, eu sempre usei modelos para resolver problemas. E aí, nessa obra, eu fiquei um ano. Né? Eu fiquei um ano aí. Aí, no finalzinho de 2012, eu senti vontade de abrir minha empresa, tá? Para trabalhar somente com BIM. Eu Quanto tinha tempo depois? Quanto tempo, um Walter? ano. Só ali? Um ano depois. Você viu ali e você falou assim, putz, cara, tem negócio aqui. Tem negócio. E olha, eu já tinha a modelagem completa de um empreendimento de 17 mil metros quadrados, Um né? case, né? Você já tinha um case. Case. E eu tinha um hotel pequeno também de talvez 8 mil metros quadrados. E o hotel foi uma coisa bem interessante. Eles me pediram para fazer o orçamento do hotel. Eu analisava todos os custos, certo? E aí eu lembro que eu não estava com tempo na época. Eu falei, olha, eu tô atolado aqui, vai demorar 45 dias para eu fazer o orçamento. Porque eu tinha outras coisas para fazer. Aí o dono falou, eu não tenho 45 dias para esperar. Aí contrataram uma outra empresa para fazer, a empresa chegou com um número de 13 milhões de reais. Aí o dono deu um pulo, falei, 13 milhões de reais para fazer um hotel de 8 mil metros quadrados? Nem louco. Walter, pega os 40 dias que tu precisa e me entrega um orçamento. Aí eu fiz um orçamento e deu 8 milhões e meio de custo. Rapaz. De 8 para 13 era a diferença, né? E aí ele chegou, era o irmão, e aí ele chegou pro meu chefe, que era irmão dele, e falou assim, você confia nesse orçamento do Walter? Aí ele falou, olha, eu vi, eu acho que tem erro 1. A obra custou 8.800. A gente entregou a obra com toda a qualidade, ficou show de bola, 8.800. Né? Só para você ter uma ideia, como eu usava o BIM, eu tinha trauma de carpinteiros. Cara, o bicho para trabalho naquela época era carpinteiro. A gente estava no auge da engenharia. Para vocês terem ideia, todo mundo da minha turma estava empregado antes de terminar. Era o desespero grande, mão de obra escassa. O pessoal falava assim, brincava, rapaz, eu pergunto assim, não matou o pai, não matou a mãe? Pode entrar. Porque era um desespero muito grande. E aí eu falei, rapaz, eu não quero depender de carpinteiro, não. Aí o dono falou assim, eu também não quero vigas também, não. Vamos fazer laje plana. Então, a gente pegou, fez todas as lajes desse hotel planas, sem viga de bordo. Só tinha viga na escada, porque não tinha jeito de tirar a viga na escada, mas o resto, plano. Aí eu falei com o pessoal da SH, eles tinham um sistema Topec. A gente fez viabilidade, eu falei para os donos, falei, olha, é caríssimo esse negócio. Mas se a gente fizer essa estrutura toda em 4 meses, se paga. Aí eu mostrei os cálculos e tal, aí aprovaram, eu fui a primeira do Nordeste a aplicar lá a Topec da SH. Que bacana, hein? Que legal, Né? cara.
E aí a gente aplicou, rapaz, funcionou. E não tinha carpinteiro. Eu tinha um carpinteiro só, um. E o resto era tudo ferreiro. Walter, Entendeu? deixa eu trazer uns insights aqui, uns recortes que você está falando, conforme você vai falando, minha cabeça vai aqui, né, pulverizando aqui, que tem muita coisa pra gente falar ainda, né? Mas assim, umas Hum, curiosidades para quem está ouvindo o podcast, pessoal, é assim, a primeira, Walter se preparou bastante, treinou muito, mexeu muito com a ferramenta, amolou muito machado ali, modelagem. Eu falo do papel do, não só para quem é empreendedor, mas quem quer ser gestor também, essa sim, importância de ser uma referência fazedor, porque o cara, se ele não sabe, isso não só acontece na obra também, o cara que é mestre, foi encarregado anos e foi pedreiro e etc. Isso acontece também na nossa área de arquitetura e engenharia. Isso ela sim, vai mastigando ali, né? Ela tem um tempo de maturação, barra, eu falo que a nossa carreira é uma mescla, né, Walter, de trabalho duro, aí é carga sim. horária mesmo ali, não só 8 horas, eu falo, tudo que tem hora ali é o tempo que você gasta para se formar, barra Fim de semana, ensinamentos, estudo, né? Barra estudo, que você gasta no final de semana, de noite. Quando a gente junta os dois, a gente tem o que algo chama de carreira. E aí, eu tenho uma curiosidade, porque dentro desse caminho, você foi o Hulk ali, o exército de um homem só, né? Então, assim, basicamente, você foi o modelador, foi o cara que aferiu, é o cara que está indo para a obra, e etc, né? É porque a gente também está conversando aqui agora, porque às vezes os caras falam, não, o Walter devia ter uma equipe ali gigantesca, né? Não, o Walter era só o Walter, um sonho, um notebook Sony Vaio e foi, né? Então, assim, acho que é importante trazer esse recorte para a galera, né? E no Piauí, né? Que no diga-se de Piauí. passagem, mas Sim, você acho que focou muito nas dores dos seus clientes ou superiores, né? Que falavam, não, a gente tem esse problema carteira, a gente tem esse problema. E você sempre usando a tecnologia como diferencial, um facilitador do seu trabalho. A minha dúvida, Walter, dado esse contexto que você trouxe para nós, é como que foi, porque a gente também está falando de um recorte de tempo, que as informações não eram tão fáceis de achar, como hoje a gente tem chat GPT, tem sim, IA, tem YouTube com muito conteúdo, tem cursos, etc, né? Então, assim, como que foi correr atrás dessas informações, o bastidor disso, eu tô curioso ali. Como é que foi, assim, pô, como que o Walter ali buscava essas informações, as fontes, foi claro. na tentativa e erro, como que você, né, que uma coisa foi lá o Excel que surgiu, que você falou, pô, aqui tem um baita potencial também, eu amo Excel, sei do potencial que o Excel tem, eu falo, todo programador sabe que o Excel é a sua base, é a sua computação básica, basicamente falando, Sim. mas, assim, como que foi você puxar esse insight, puxar essa informação, criar esse padrão de pensamento para conseguir entregar esse valor para o cliente de vocês sem uma equipe? Porque hoje a galera assim, eu faço, mas você tem que me dar 5 estagiários, 2 arquitetos, né? É, Eu falo, não, gente, vocês não têm ideia do que é a escassez forma, né? Então, queria que você falasse um pouquinho disso. tá. Vamos lá. Deixa eu até explicar a minha jornada de aprendizagem, né? Lá em Cabo Verde, eu não aprendi com a pessoa ensinando como mexer no Revit, porque uma coisa é você tem um ensino metodológico, né? Você tem uma lógica bem feita, com os desafios, ensina a mexer na ferramenta, e outra coisa é a pessoa que fez o curso e te ensina a experiência. Tipo assim, ó, parede você faz assim, assim, porta você coloca assim, 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 janela é isso. Se você quiser parametrizar, é isso, mas sem nenhum fundamento. Então, eu aprendi a ferramenta sem nenhum fundamento, nem o que era BIM. Eu só sabia que era um objeto 3D, que eu conseguia colocar informações, que eu conseguia parametrizar, que eu conseguia. E era fácil, e era muito mais fácil do que o AutoCAD. No AutoCAD, se eu queria uma boneca de uma porta, eu tinha que ajustar, fazer um monte de coisa, só para colocar a porta com a bonequinha dela, assim, com o espaçamento. Então, eu aprendi assim a mexer no Revit. Quando eu vim para o Brasil, eu continuava fazendo muita gambiarra. Assim, não era o jeito certo assim, de fazer as coisas. Porque o BIM é você fazer tudo, uma porta na família de porta, um piso na família de piso, você colocar os componentes, é fazer isso. Então, eu fazia muita gambiarra, certo? E aí o professor começou a pedir para eu dar curso. Walter, ninguém conhece essa ferramenta. No Piauí, eu acho que eu fui um dos primeiros. Eu não posso dizer certeza que eu fui o primeiro, mas assim, eu fui um dos primeiros a começar a dar curso de Revit, né? E aí, montou uma turma na minha faculdade, e eu falei assim, se me pagarem pelo menos R$ 300 por cabeça, eu consigo montar um curso. E na época, R$ 300 não era barato, não. Né? E aí, a gente montou 6 pessoas, né? E aí eu falei, não, mas agora eu tenho que começar a ensinar essa galera a mexer. E aí eu fui para a internet para ver, e era tudo em inglês. Então, eu encontrei um conteúdo que era
É um site que era lynda.com. Não sei se você já Conheço, ouviu. conheço. Nossa, das antigas, linda. Eu lembro que você só dava para achar conteúdo em inglês, cara. Era, entendeu? Aí eu peguei o curso de Revit Architecture, que na época você tinha o Revit Architecture, o Revit Structure, o Revit Map, que é MEP. Né? Então eu fui para o Revit Architecture, aí eu peguei aquele modelo EU, que todo mundo usou, aquele modelo padrão do Revit EU, e lá eles ensinavam toda uma estrutura metodológica de ensino de Revit. Aí eu aprendi isso aí, criei o material, eu comecei a ensinar dessa forma, entendeu? E aí eu tinha uma curiosidade. Então, toda aula, por exemplo, assim, eu vou ensinar a mexer em parede, piso e forro. Aí eu entrava na Autodesk Wiki Help, né? Aí eu via todo o fluxo Autodesk, parede, todos os parâmetros, o que significava cada parâmetro, o que e tal. Então, eu ia aprender. Gente, eu sabia cada botão do Revit, o que fazia. Que Boa. eu falei, gente, hoje em dia ainda sei, mas já tem muita coisa nova e eu já não modelo tanto. Mas eu sabia o que cada botãozinho do Revit fazia. Profundidade de ferramenta, que é outro detalhe que todo mundo fala que sabe mexer no Excel, mas quando você pega, não sabe. Por quê? Não tem Sim, profundidade nas ferramentas. Né? Mesma coisa Word, mesma coisa PowerPoint, mesma coisa Revit. Né? Então, eu aprendi de uma forma bem massiva, dando aula, que eu acho que todo mundo deveria ensinar. Eu acho que todos nós devemos ensinar para aprender. Então, na sala de aula, eu tinha legal. dúvidas. Os alunos, Walter, como é que eu faço isso? Eu falei, rapaz, eu nunca resolvi. Mas espera aí, vou pensar aqui, eu achava uma solução. Né? E aí, e nisso, sempre dando aula, eu conhecia muita gente. Né? No Piauí, conhecia muita gente mesmo dando aula. Eu entrava em várias empresas, assim, porque eu dava aulas, sabe? E foi assim que eu virei um exército de uma pessoa só. Então, eu tinha muito conhecimento na ferramenta, tá? Era tudo em inglês, as famílias, eu tinha que Legal. ajustar. Então, eu fui aprender também a parametrizar a família, que hoje você tem, os fabricantes fornecem para a gente, muitas famílias, né? Você tem muito material na internet, tem o ChatGPT, tem muitas Hoje facilidades. está hoje tá disseminado, né, Walter? É que assim, eu dava aula, eu dou aula de softwares BIM desde 2010. Eu trabalhei Certo? numa escola de software em São Paulo, aí eu fui para um escritório de arquitetura e depois fui trabalhar numa construtora. Minha jornada foi essa, sabe? Uhum. E em paralelo eu fui sempre fazendo muito MBA, estudando, fiz mestre de obra, fui fazendo Eu vários também. cursos assim. Então assim, eu falo para a galera que assim, estudo é engraçado, né? Eu estava semana passada fazendo um curso uma parte de obra, Sim, e tem momentos que eu falo, professor vira aluno, o aluno vira professor. Você não pode nunca perder esse pensamento. com Inclusive, o certeza. nosso dos pilares aqui da SPBIM, que a gente tem a parte também de escola, é, Sim. a gente tem três pilares, que é pesquisar, trabalhar e ensinar. Então, assim, Uhum. se eu não tem algo, eu pesquiso, eu escrevo aqui, ó, bate-papo, trago quem manja e tudo. Aí eu vou lá, trabalho com aquilo, valido uma hipótese. Validou, deu certo, eu ensino. E se deu errado, ensino o que não fazer. Então, Exatamente. hoje, depois a gente agora tem outros pilares de performance, que aí é outros projetos nossos, mas assim, eu falo para as pessoas, se elas tiverem isso como modus operandi, que tem a ver com humildade, tem a ver com outras camadas ali, é porque na nossa época, se a gente pesquisar as informações, eu lembro que se eu quisesse achar coisa, cara, imagina, eu lembro quando eu virei BIM Manager, eu não tinha Uhum. conhecimento de inglês, eu só sabia que Certo? quando eu joguei no Translate era gerente, aí eu falei, cara, isso aqui deve ganhar mais, deve ser uma coisa interessante, não tinha manual de BIM em português, era tudo em Uhum. inglês. E aí eu digo que assim, também esses ambientes que provocam a gente, né, vamos dizer assim, não sei por quê, mas ele dá a sensação de que você está no caminho certo. Então eu falo para a galera, se está difícil é porque o nível subiu. Com Você não certeza. pode ficar num nível todo dia que está fácil, porque se ficar fácil todo dia, você se acomoda. E vai vir alguém mais jovem, com mais energia, mais inteligente, que vai roubar o seu lugar. Então eu falo assim para as pessoas, a gente tem que ter na nossa cabeça esse desconforto, a gente tem que criar o nosso próprio desconforto, né? Sim, E sim. eu tinha uma coisa só trazendo uma relação com a sua história, que também acaba colidindo com a minha, era assim, cara, sabe o que eu fazia? Eu Hum. trabalhava no escritório, eu ficava ajudando o pessoal no Revit. Aí eu lembro que eu falava, hoje, eu sempre fui muito metódico, sabe? Eu Eu pegava assim, também. eu fiz uma planilha de comandos do Revit. E aí eu fazia assim, ó, hoje eu fiz um planejamento, hoje eu vou aprender esse botão, esse botão, esse botão, e eu fiz isso. Olha, eu tenho 200 comandos para aprender em 200 dias. Então, eu já sabia uma coisa, eu ia lá, igual o Duolingo do Revit. Eu fazia lá, Certo. tá pago hoje, fazia outro, isso aqui tá pago. Porque eu sempre falo pra galera, é mais fácil, porque infelizmente o pessoal faz um curso de Revit em 2020,
não usa a ferramenta, deixa no currículo que fez aquele curso em 2020, não fica ali tentando exercitar todo dia como um idioma, aí vai Sim, concorrer a uma vaga, corre atrás de se preparar. Eu falo, cara, você não precisa fazer isso, você não precisa dar. Às vezes a intensidade não te dá o resultado que você precisa de consistência. Então é um sim, ponto que eu trago para a galera. Se a sua ferramenta que você vai usar todo dia, é sua obrigação dominá-la. Entendeu? Então, exatamente. eu estou no Excel, que nem você falou, cara, eu também fazia isso. Falava, peraí, mas o que, que é isso? Eu dava um igual, falava, não, eu quero saber o que cada função faz. O que, que é essa Sim, função if? O que, que é essa função sum? O que, que é essa função direita? O que é essa função esquerda? E aí você vai entendendo o que são os comandos, porque depois, eu acho que a grande dificuldade, Walter, você pode me corrigir se eu estiver enganado, mas assim, acho que o que torna um profissional de alta performance é que, assim, uma coisa é você saber os comandos, outra coisa é entender como certo. esse quebra-cabeça ele se monta, né? Acho que essa é a grande Exatamente. sacada, como as tecnologias se conectam, como o Walter pega o conhecimento de engenharia com o Excel, com o Revit, com o desejo do cliente, com o prazo do cliente, e faz tudo isso aí virar um produto, né? Eu acho que isso é o que diferencia, eu brinco, os meninos dos homens e as meninas das mulheres, porque a galera às vezes quer já a fórmula pronta e já quer aplicar. Eu brinco que eles querem o Monjaro do BIM, entendeu? Eles querem Mostrando pegar algo assim. pronto, aplicar, já usar e ter o resultado. Eu falo, gente, vocês têm que entender que, assim, é uma jornada. Acho que esse é o ponto, né, Walter? Só para Com certeza. te deixar ligado, assim, é uma jornada. Você aprende um pouquinho cada dia e tá tudo bem, não tem ansiedade, não tem uma pressão disso, mas, assim, se planeje. Acho que esse é o ponto, né? E, assim, Júlio, existem coisas, eu falo assim, sempre na vida você vai ter um caminho mais fácil e um caminho mais difícil, tá? Eu, por exemplo, assim, eu vou para academia, então tem vários anos que eu faço academia, faço Muay Thai, dei uma parada no ano passado no Muay Thai, mas assim, eu treino e eu uso suplementos normais, tomo whey, tomo creatina, normal, tá? Mas aí tem gente que vai, eu já fui no nutrólogo, mas não tomei, eu fiquei tudo no natural, né? Não tomei nada. Mas tem gente que vai, que em 2 meses consegue um físico melhor do que eu, que estou com 5 anos de academia. Entendeu? Então, assim, sempre vai ter atalhos. Mas tem um preço que você paga pelo atalho também, né? É, tudo que gera resultado, ele tem um elemento na fórmula matemática que é o tempo. Então, assim, se você quer ter um bom relacionamento com a sua mulher, com a sua namorada, passa tempo com ela. Dedique tempo, né? Se você quer aprender de verdade qualquer coisa, cara, vai colocar tempo, é tempo estudando, aprendendo, aprimorando e tal. E, cara, quanto mais tempo você colocar, mais resultado você vai ter. E não tem segredo. E eu digo sempre, qualquer tecnologia para você dominar são 5 anos. Talvez hoje possa cair 3, mas, mas para você ganhar maturidade, né, de saber como que funciona, o fundamento, onde vai, cara, 5 anos, né? E toda tecnologia, você tem níveis, né? Por exemplo, hoje a gente está na febre da IA. Todo mundo usa IA para falar chat GPT e tal. Mas as pessoas não estudam engenharia de prompts. É lá que está o diferencial. É engenharia de prompts, né? Então, você fala, você nem sabe como é que funciona, né? Sabe, e te digo mais, ó, acrescentando o que você está falando, eu, por exemplo, não consigo viver sem IA mais, entendeu? Eu Assim, também por não. quê? O cara, quando ele já é pleno para sênior, ou sênior Sim, para cima, se ele sabe usar a tecnologia, na verdade, ele fica brinca, ele vira o homem de ferro, cara. Ele vai usar aquilo e ele vai potencializar. Tipo, cara, hoje eu pego o relatório, eu mando lá pro eu gosto mais de usar o Gemini, mas eu mando pro Gemini e falo, Gemini, qual que é o meu risco nesse negócio? O que, que eu devo me atentar? Eu sempre falo que aí não é só também, tirando um pouco dessa engenharia que você está comentando, eu digo que o sim. prompt, vamos tirar a palavra prompt da mesa. Eu falo assim, é a pessoa Pronto. saber fazer as perguntas certas, porque assim, e é isso que a maturidade te traz, profissional. Porque você, em vez de dar Exatamente. aquela volta toda, né, de fazer 1 trilhão de perguntas, de pesquisar, você vai conseguir ser mais direto ali na sua pergunta, né? Então, por exemplo, e aí eu acho que isso casa com outro ponto que você estava trazendo do tempo, né? Que é bem importante. Eu fui entender isso, Walter, quando eu comecei a trabalhar com um cliente norte-americano, tá? O cliente norte-americano falou assim: tá bom, você tem experiência? Legal. Me passa as cartas de recomendação dos seus clientes falando quantas horas você teve de experiência e os resultados obtidos. Eu falei, eita, como assim? Pegou pesado, né?
Pegou pesado. Aí eu comecei a coletar. E aí eu comecei a estudar PMI, comecei a estudar outras coisas. certo. E aí eu falei, cara, na verdade, experiência não é o tempo que eu tenho de formado, a quantidade de horas comprovada faz todo sentido. Porque às vezes uma pessoa que trabalha 8 horas por dia e uma pessoa que trabalha 12 não tem a mesma experiência, cara. Não tem como. A pessoa que está trabalhando mais tempo com aquilo, vivenciando mais aquilo, ela está ganhando mais musculatura. E aí eu fui ver isso também no mundo acadêmico, se aplica. A gente fez podcast aqui com alguns professores, com a Regina Ruschel, a gente fez também com o Nardelli, que é do Mackenzie, com alguns outros professores, e assim, eu falo, de fato, se você pega as universidades que são integrais, comparado às universidades que não são integrais, a carga horária é menor. Tira a questão da qualidade do ensino, a questão do professor, a questão do empenho do aluno. Mas se a gente olhar, quem está mais tendo oportunidade é quem está mais tempo naquilo. E Sim, aí eu sim. falo, pô, tudo tem analogia, uma comparação com o tempo. E aí, Sim. quando eu comecei a entender isso, eu falei, cara, então tudo no meu projeto agora eu monitoro o tempo. Eu sei se eu estou sendo produtivo pelo tempo, eu sei se eu estou sendo rentável pelo tempo. E aí é isso que a gente está falando, não tem como. A gente brinca, às vezes o cliente ele quer usar BIM para conseguir adiar um pouco o trabalho dele, né? Aí eu falei assim, cara, mas às vezes é igual uma grávida, você tem que passar por 9 meses, você não vai conseguir adiar um parto, cara. Entendeu? Exatamente. Eu explico isso para eles. Eu posso colocar mais gente? Posso, mas existem fatores externos que não tem a ver com o BIM, não tem a ver com a tecnologia, tem a ver com política, tem a ver com outras questões que vão barrar o Sim, processo mesmo assim. Então, quando eu comecei a entender o jogo, e aí fica aqui a dica para quem está vendo esse podcast, eu falo para todo mundo, cara, depois de 2000 acho que foi 2018 para frente, tudo eu monitoro o certo. tempo do que eu faço. E eu acho que é isso que é importante, porque também a pessoa pode omitir, né? Se você, eu lembro eu conversando isso com o Sim, meu barbeiro, cara, eu falava para ele assim, que ele era formado ele fez curso de tatuagem e certo. cortava cabelo há muitos anos. Aí eu falei, cara, quantos anos você corta a barba aqui? Eu fiz uma continha com ele bem rápida, 8 horas por dia, vezes X e tal. Eu falei, cara, você não tá cortando cabelo e fazendo barba desde 2018. Eu falei para ele, você já tem mais de 20 mil horas como barbeiro. Olha a diferença Olha, que isso traz, né? Quando você traz para repertório. Para uma pessoa que pode sim, colocar que é formado desde tanto, mas nunca atuou na área. Então, aí eu comecei a entender por que os caras são chatos nesse sentido, de comprovar horas de experiência, barra, quando ele traz cartas de referência, alguém atestando, o Walter realmente dá resultado, o Walter realmente me deu lucro, aqui estão os dados, aqui tem uma carta carimbada falando de autenticidade do resultado dele. Então, uma coisa é o que a pessoa, todo mundo se enaltece, né? Outra coisa é sim, o cliente validando, que a gente chama de sucesso do cliente hoje, né? Coleta sim, KPI sim, e etc. Que a gente foi sim. aprender isso, né, Walter? Acho que você que está mais tempo que eu, mas te aprende isso na paulada, né, cara? Quando a gente vai passando e um cliente ou outro começa a exigir, não, mas você tem registro técnico, você tem. Não, eu tenho um modelo, não, não, tá, mas você tem os registros, porque aí você já vê que a parte burocrática tem que estar casando com isso também, né? Sim, sim. Mas, ó, Júlio, por exemplo, eu monitoro um indicador primordial para mim é a taxa de recontratação do cliente, né? O cliente está contratando a gente, né? Eu hoje jogo um jogo de longo prazo, assim, Você está falando de a, LTV já, né? Aqui a gente já está falando de é, LTV, né? LTV, Lifetime Value, assim. E quando eu mudei essa forma de trabalhar, assim, essa visão, mudou totalmente o jogo do grupo VMB, tá? Hoje eu não procuro clientes, eu procuro parceiros, tá? Então, assim, a gente entra, um cliente que entrou na VMB dificilmente vai procurar outra empresa, né? Porque a gente busca a excelência do que a gente entrega, porque eu sei, o cliente ele entra na VMB Engenharia, né? E aí ele precisa, ele pegou uma obra, tem que fazer um escaneamento para fazer um S-Build para poder fazer um Megastop. Aí contrata a VMB Scanner. A gente vai lá, escaneia, faz um S-Build top de linha e volta para a VMB Engenharia. Aí a VMB Engenharia faz o estudo de expansão ou projeto que tem que ser feito, tá? Aí começou a executar a obra. A gente tem a Smart BIM. Olha, a gente já pluga a Smart BIM, já sobe o teu orçamento, sobe o teu planejamento, já monta o teu BI, aí você pluga a Smart BIM. E tal. Então, O ecossistema, né? Você foi vendo o as dores ecossistema. dele e foi criando esse ecossistema. E também eu acho que é um ponto para trazer aqui, mesmo se um dia ele procurar alguém, ele vai querer alguém que esteja no nível da VMB. Acho que Com esse é o certeza. ponto, né? E assim, isso é bom para o mercado, cara, porque a gente, Sim, é o que eu falo, o mercado é grande, tem mercado para todo mundo, entende? sim, E eu sim. falo, só que assim, para os melhores não tem tanto mercado. Eu sempre falo, ele vai ter um mercado, porque os melhores, eles estão ali numa prateleira, né? Tem um mercado que está a grande massa, né?
E os melhores conseguem pleitear valores melhores, ele dá retornos muito acima do que esses que estão na média. E é isso que eu falo, pô, pessoal, você que está ouvindo o podcast tem que falar assim, cara, o que o Walter está fazendo que é minha obrigação fazer igual ou melhor, né? E é isso que vai trazer o mercado da construção civil brasileira a chegar num outro patamar. Ele está falando laser scanner, o que é laser scanner? A gente tem um monte de podcast aqui que a gente já falou que é laser scanner. Vai lá escutar o podcast sobre isso. Sim. Ele está falando sobre parte de orçamentos, tem podcast de orçamento 5D, mas o Walter, para ele montar esse grupo, essa empresa que ele montou, gente, ele teve que correr aí, comer poeira, correr atrás de muita coisa e ficar aqui, ó, antenado, né? Entendendo como essas coisas vão se conectando. Porque aí é quando você é um engenheiro de soluções, né, Walter? Eu definiria você assim, uma pessoa que olha os problemas e tenta trazer solução, não vê o problema como um problema, que infelizmente isso também está intrínseco na nossa profissão da engenharia e da arquitetura. A galera encara muito a problemática, não a solução, né? Acho que esse é um ponto bem importante. Não, onde tem problema é que tem solução. Aí, pegando um gancho aí, assim, eu sempre fui apaixonado pelo empreendedorismo, né? A minha esposa fala que se eu sentar com alguém para conversar no almoço, já sai um negócio, né? Se eu entrasse no restaurante, o cara tá me falando aqui, eu falo, cara, faça assim. Cara, eu já vejo como que eu turbino o negócio dele, né? E graças a Deus, cara, eu digo uma coisa, só faz dar certo, não tem como dar errado, né? Os meus pais, meu pai tinha barco de pesca industrial, a minha mãe tinha comércio, então eu sempre vivi o empreendedorismo na prática, né? Então, por exemplo, assim, a gente tinha uma classe média normal, assim, não tinha nada assim extravagante, mas, por exemplo, eu queria comprar alguma coisa, minha mãe fala assim, meu filho, segura aí, 2 meses que esse mês não tá bom não. Então, eu sempre fui acostumado às oscilações, né? Eu tinha época de vaca gorda, né? Eu tinha coisa mais... Às vezes, eu estava apertado. Então, para mim, nunca foi um problema. Eu acho que isso me moldou como empresário, certo? Porque, assim, para você jogar o jogo de empreendedorismo, você tem que ter estômago para aguentar as oscilações de mercado, de sazonalidade, enfim, vai acontecer. Se você não aguenta isso, empreendedorismo não é para você. Mas aí, deixa eu te falar, a minha esposa é na área de saúde, ela é fisioterapeuta, né? E aí ela quer me puxar para a área de saúde, viu? Né? Então, a gente abriu a VMB Health Tech, né? A gente cria soluções de engenharia para a área de saúde. A gente começou com o primeiro projeto, que é a reabilitação de paciente pós-AVC usando visão computacional, né? Então, cara, e sim, foi uma coisa doida. Ela estava terminando o TCC dela, né? Ela trocou de curso, aí fez todo o curso de fisioterapeuta, se apaixonou. E no final eu falei, amor, vamos ver alguma coisa de IA. E aí ela foi explicar tudo o que ela gostava. Cada dia ela chegava em casa com uma coisa que ela amava, assim, tal. E aí depois ela falou e brilhou os olhos quando ela começou a estagiar no lugar que ela ajudava na reabilitação do paciente pós-AVC. Então você vê o cara que começa aqui, ele teve um AVC, ele perde o movimento do rosto, de um lado. E aí, com 10 sessões, a pessoa já começa a sorrir. É outra pessoa, né? E, cara, você vê os cases. Eu falei, amor, ela explicou isso. Eu falei, amor, eu acho que a gente consegue usar visão computacional para mapear o rosto da pessoa, o movimento. Eu acho que dá para fazer alguma coisa aí para ajudar na reabilitação. E aí, a gente criou uma ferramenta exatamente para ajudar a reabilitação do paciente pós-AVC de baixo custo. Você liga o seu notebook, liga a webcam, você consegue se enxergar. E aí, a pessoa tem, por exemplo, a pessoa quer escovar o cabelo, então tem que fazer movimentos de abdução, adução, tem vários movimentos, aí você cadastra na ferramenta, liga a câmera, e a pessoa vai fazer e ela vai dando score. E esse score gera um biofeedback, né? E a pessoa tem em tempo real. Então, por exemplo, a pessoa fez 3 sessões, já está quase desistindo, porque às vezes é doloroso. Aí você mostra, olha aqui, a primeira sessão, como é que você teve, olha os feedbacks, olha a segunda, olha o tanto que você evoluiu. Na primeira sessão você estava tirando 30 pontos. Cara. E agora você já está com 45. Olha, hoje já está chegando a 60 pontos. Olha a evolução. Então vamos continuar. Então, assim, não é minha área, certo? Mas eu entendo, a minha esposa explicou com tanta paixão como que era. Ela trouxador, né, cara? Ela trouxador. A cada 2 minutos e meio, tem uma pessoa que sofre um AVC no mundo. Então, assim, eu já sei que é algo extremamente impactante a nível global, né? E eu testo tecnologias dentro de casa. E aí eu fui atrás de profissional que usava visão computacional, porque também eu fiz uma pós-graduação em Data Science. Então, assim, você falou que sempre estuda. A gente é muito parecido. Você estudou PMI, eu fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, fiz gerenciamento de obras, fiz gerenciamento de empresas, de negócios, fiz Data Science. Agora estou em outra também. Enfim, eu peguei esse conhecimento, fui atrás de profissionais, a gente desenvolveu um aplicativo, tá? Ela terminou a graduação,
apresentou o TCC e em novembro do ano passado ela participou do maior congresso para fisioterapeutas do Brasil, congresso internacional, e apresentou esse case, né? Então, assim, veio de uma necessidade. Então, eu sempre fui assim. Não, Eu vejo... eu posso te trazer um recorte que eu achei muito legal aí que você trouxe dessa área. Eu lembro que eu falo isso para os meus colaboradores e para os meus alunos. Eu falo, gente, todo TCC que vocês vão fazer, seja de MBA, qualquer coisa, Sim, tenta monetizar, tenta rentabilizar. Sabe por quê? Porque, assim, infelizmente, a gente faz muita pesquisa sem gente investir, né? sim, Quando eu comecei a escrever muito artigo, a gente vai lançar agora o nosso primeiro livro de BIM e tudo, então, assim, é, cara, eu sempre tive que a minha empresa investir em mim mesmo ali para monetizar aquilo, né? A gente sempre brincava, pô, como seria legal ter alguém, uma patrocinadora aí, ajudando aqui a gente a continuar, porque a gente já faz isso de graça e faz muito bem, imagina alguém investindo, né? sim, sim, Mas, assim, um ponto que eu acho que é importante é trazer só um recorte que você trouxe, que era o TCC da sua esposa, trazendo esse contexto para quem está ouvindo, a importância que assim, a oportunidade, ela está passando aqui, enquanto eu estou falando com você nesse podcast, já deve ter passado milhares de oportunidades para a pessoa que está ouvindo esse podcast. Não só sobre o que a gente está falando, sobre a vida. E se ela tiver eu brinco que ela tem que ter o óculos da oportunidade, tem que saber com certeza. vestir, porque quando você coloca o óculos e olha, é os problemas que precisam de oportunidade. Sim, sim. Então, eu acho que isso é interessante quando você traz esse ponto, porque eu lembro quando eu fiz gestão de projetos de arquitetura, porque eu sou formado em arquitetura, Certo. e, cara, o meu TCC de gestão de projetos de arquitetura virou meu curso de coordenação e compatibilização. Com Então, certeza. eu explico para as pessoas, tenta juntar o útil com o agradável para pelo menos ele pagar o seu tempo, porque eu sei que você já vai fazer isso muito bem, você que está ouvindo o podcast, mas você já está tornando útil com o agradável, né? Ou muitas vezes tentar pleitear um cargo, eu quero trabalhar muito na empresa. Cara, pega o que aquela empresa faz, aplica no seu TCC, aplica no seu que você está estudando, leva, você já vai ter uma vaga garantida, basicamente. Então, de novo, é fazer aquela limonada, muitas vezes com laranja, cara, sabe? Você tem que ser criativo. E só aproveitando, Walter, só o gancho está Sim. muito com esse bate-papo. Pessoal, você que está ouvindo o Spotify aí, dá 5 estrelas, compartilha com o colega de profissão. Foi difícil trazer o homem aqui para a gente chegar a isso no próximo nível. Walter, continua aí, desculpa te interromper. Não, não, pode interromper. É sempre bom ter esses insights, essas conexões, porque eu trafego pelas tecnologias, né? Então, por exemplo, BIM, BI, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, todas essas tecnologias eles estão dentro do grupo VMB. Então, assim, eu não me preocupo com as tecnologias, né? Eu me preocupo como eu posso usar as tecnologias para gerar negócio, né? E quando falo gerar Walter, negócio, sim, uma curiosidade que eu tenho, tá? Eu tenho. certo, Assim, eu tenho dois negócios hoje, que é a parte da SPB certo, monetizados, né? E a parte de escola, né? certo. Estou ali entrando agora em outros negócios também. Mas uma curiosidade, como que o Walter consegue organizar essa cabeça aí, cara? Porque, assim, primeiro, você vai abrir, você fez um grupo, foi vendo conexões, abrindo. Como que foi essa conexão para os clientes não se confundirem com a sua marca, sabe? Porque você criou a Smart Bean, aí criou a parte do Scam, você tem, Sim, toda hora que eu vejo no LinkedIn, eu vejo o Walter vai soltar uma novidade, cara. Toda hora com o cara é uma máquina. Mas assim, queria entender como que você organiza, uma curiosidade minha, tá? Como que sim, você organiza isso, assim, sabe? Porque a gente sabe que um dia só tem 24 horas, né? 8 horas, vi que você virou papai também recentemente, então assim, sim, sim. eu também sou Dois pai filhos, legal. recentemente, né? Então assim, tô tentando até tentar sugar um pouquinho aqui de aprendizado, mas assim, que você pode até contar aqui para quem está escutando o podcast, como que é fazer essa gestão, cara? Porque você é um cara que dá para ver que você é animado, sonhador, acredita em você, né? Mas como que foi o desafio Sim, de sim. gerir tudo isso, cara? Como é que funciona essa cabeça aí? Júlio, eu vou abrir o jogo aqui para vocês como que eu desenhei a minha vida, tá? Assim, aí cada um pode extrair o que é bom, o que é ruim, assim, da minha experiência, tá? Eu sempre tive uma visão de longo prazo. Então, só para você ter uma ideia, eu entrei lá no Piauí, no segundo semestre eu perguntei ao meu coordenador de curso, qual o mínimo de tempo que dá para terminar esse curso? Ele falou assim, rapaz, de 30 anos aqui, os 3 caboclos terminaram em 30 anos. Eu falei, pô, eu vou ser o quarto, então. E eu planejei todos os semestres daí para frente, quais disciplinas que eu ia pegar, o que eu ia antecipar, para terminar em 4 anos. Era algo tido. Eu era de outro país. A minha base sempre foi boa de matemática, mas de física não era tanto.
Mas eu terminei em 4 anos com laurea, né? Então, assim, eu tinha um IR acima de 9, eu tinha um desempenho que era excepcional e tal. Tudo que eu fazia era excepcional. Eu não dormia também, dormia 3 horas por dia, mas enfim, eu me virava nos 30. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu sempre tive visão de longo prazo, nunca joguei para o curto, né? Quando eu me formei, eu falei assim, rapaz, até os 30 anos, eu vou aprender o máximo que eu puder. Eu vou entrar em empresas, aprender o máximo que eu puder. Por exemplo, nesse grupo espanhol, me ofereceram uma oportunidade em uma outra empresa, eu recém-formado, tá? Com um salário muito bom. Fala assim, para eu montar a equipe, com quantos engenheiros eu quisesse, e arquitetos, para montar uma equipe para trabalhar com BIM. E eu falei, não, eu queria montar uma empresa para prestar serviço para outras empresas. Falei, você vai poder prestar serviço para outra empresa, você monta o núcleo e faz o que você quiser. Então, olha a oportunidade. Gente, recém-formado, né? Aí, eu fiquei no grupo, e eu permaneci onde eu estava. Outra empresa falou para mim, olha, você tem que andar com tubarões. Vem para a gente, que a gente é o número 1 em faturamento no Norte e Nordeste. Eu falei, não, vou ficar onde eu estava. Por que eu escolhi? Porque lá no Grupo Arrei, por exemplo, eu tinha acesso a tudo. Então, eu tinha acesso, se eu quisesse, a contabilidade tinha acesso à contabilidade, o dono falou, Walter, você vai ter acesso a tudo que você quiser aqui dentro. Então, eu sabia de a parte de incorporação, como que funcionava, todos os trâmites, eu vi os números e tal. Eu vi a parte financeira, como funcionava, como que era o feedback, como que era a análise de resultado, como que ele pensava para gerir o negócio. E o seu Manuel Arrei é um empresário mais foda que eu já vi na minha vida, desculpa a expressão, mas o cara é surreal, assim, é surreal. Tá. Ele tinha um pool de empresas, né? E ele administrava muito bem essas empresas. Né? Então, lá dentro, pessoal, eu sempre tive custo. Ele olhava custo. Gente, ele me ligava por conta de pagamentos de R$ 1.000, R$ 500. E eu aprovava pagamento de 300 mil, 400 mil, e ele nem me perturbava. Aí um dia eu sentei com ele e falei, só, Manuel, desculpa se faz uma pergunta, mas assim, eu aprovo pagamento de 100 mil, 200 mil, 300 mil, o senhor nem me questiona. Aí você me liga para perguntar de R$ 500 de pagamento que eu aprovo. Eu falo, não, meu filho, é só para saber se você está com domínio do que você está aprovando. E como eu sempre respondo, porque eu sei, mas então eu fui me moldando, né? Então eu sempre durante 10 anos, eu coloquei como meta, estar em lugares que eu pudesse aprender o máximo possível. Então, eu prestei serviço para fundo de investimento, então eu entendi de matemática financeira, cálculo de TRI, taxa de retorno, como que eu acompanho indicadores, como que eu crio cenários. E eram franceses. Então, o francês é o povo mais cri-cri da América, da Europa, para você trabalhar, porque eles se perdem em detalhes. Então, até o Zoom do Google tinha que dar o mesmo Zoom em todos os relatórios, porque senão eu reclamava, né? Mas, tipo assim, ninguém suportava. Eu trabalhava de boa. E ele falava assim, Walter, a forma como você trabalha é muito legal. Então, eu fui aprendendo, sempre usando tecnologia, BIM, gerar resultado. Eu fui navegando, eu tive construtora, já construí, fiz casas. Eu era o melhor na região de fazer casa, eu fazia, entregava. Nunca tive patologias nessas casas que eu fiz. Então, eu testei várias coisas, de novo, Júlio, 10 anos, tá? E eu sempre falo assim, olha, eu vou deixar para ter filho depois dos 30, né? Então, e aí, e depois dos 30, duas coisas que eu decidi. Vou ganhar dinheiro depois dos 30 e vou ter filho depois dos 30. Então, eu trabalhava de segunda a segunda, eu não parava, assim. Até fim de semana, e é uma coisa que hoje eu não faço mais, mas, assim, até domingo eu ficava com receio de tirar um domingo para descansar, que eu estava improdutivo, que eu podia estar fazendo alguma coisa, né? Enfim, isso foi a minha jornada por 10 anos. Não recomendo, assim, porque as pessoas têm que viver também e tal. Mas foi isso que eu Sim. fiz. E depois dos 30, aí sim, aí eu sabia o caminho que eu poderia trilhar. O que Sim. fazer, o que não fazer, precificar. Cliente que chega reclamando de preço, eu já corto, não é arrogância nem prepotência, mas não quero esses clientes. Né? Um cliente que não vê valor no que eu entrego não é cliente para mim e tá tudo certo. Né? Todo mundo tem as parcerias que merece. E todo mundo tem a vida que merece também. Tá? E pode deixar, porque eu verdadeiramente acredito nisso. Então, assim, você Show. não pode buscar excelência, a gente entrega no prazo. Então, ó, a dica que eu dou para vocês. Se vocês entreguem no prazo, vocês já estão melhores que 80% do mercado. Então, no Brasil, hoje, entregar no prazo é diferencial competitivo. Walter, eu não sou top de linha, não sou. Cara, entrega no prazo. Né? Já você vai estar na frente, você vai ter muitos clientes.
tá? Mas, enfim, excelência no que a gente entrega no prazo, com qualidade. Você não pode vir me falar de preço. Eu não tenho como ser campeão em tudo. Né? A matemática não fecha, né? Então, assim, se você quer excelência, procura a gente vai te entregar um produto campeão, que gera valor. Você quer preço, infelizmente, eu não consigo te atender nesse quesito de preço. Até porque você também tem equipes, você precisa remunerar bem as pessoas. Hoje eu busco ter todo mundo 100% CLT dentro da VMB. A gente tem um plano de saúde, tem Gympass, tem não sei o quê. Enfim, para ter gente boa, tem que melhorar. Sabe o que eu falo, Walter? Você tá jogando a Champions League, entendeu? Você já jogou o Brasileiro, você já jogou a Série B, a Série C. Você tá jogando a Champions League ou o Mundial. Eu entendo isso, sabe? Porque eu falo isso pra galera. E tá tudo bem. É o que eu tento trazer para o pessoal, e é um lado que eu ainda levo muito aqui, até para os meus colaboradores, e para sempre que eu vejo um aluno aqui fala, Júlio, eu preciso de um direcionamento para minha carreira, e etc. Eu tento falar, tá, me conta, né, sobre o que você quer, e etc. E eu fiz algumas anotações aqui enquanto você falava, só para a gente trazer aqui um mapa mental. Até vou propor algo nesse podcast aqui, viu, pessoal da SPBIM? Vamos pegar tudo que a gente fez aqui com o Walter, vamos fazer um mapa mental, eu vou disponibilizar para quem se inscrever no nosso podcast. E aí eu vou mandar esse mapa mental com um resumo que só quem se inscreveu e deu 5 estrelas aí, compartilhou com a gente, eu vou dar esse esforço extra para a galera. Mas, ó, trazendo aqui um mapa mental que eu anotei rapidinho. Certo. Primeiro, importância do teste. Né? Você falou sobre essa importância do testar. Os 10 anos que você trouxe de pisar fundo. Eu sempre falo, quando você tem saúde, vai para cima. Porque a saúde é a única coisa que você não vai conseguir recuperar lá na frente. Então eu falo para a galera, porque às vezes a galera quer o equilíbrio agora, fala, ó, ou você paga o preço agora, ou você paga o preço depois. Você escolhe quando. Então acho que esse é um ponto que eu peguei também. Terceiro ponto, fome. Trazendo um recorte do Walter, uma pessoa que veio de fora. Não sei como era a sua base de apoio aqui no Brasil, né? Se tinha uma rede de apoio. Ambiente hostil, né? Ambiente hostil, não é um ambiente com muita facilidade. A escassez, a dificuldade, ela te forma. Então, acho que isso, tempos difíceis tornam pessoas fortes, né? É o ditado. Acho que isso te ajudou, você, né? Você não se apoiou nisso como uma desculpa, né? Acho que isso é um ponto. Fome. Planejamento, você tinha uma meta depois dos 30. Eu me vejo muito também, viu, Walter, quando a gente fala sobre isso. Eu fui ter filho agora, tenho 34 anos. Eu também, falo pra galera, eu falo isso pra galera, eu falo, cara, enquanto você puder, e aí quem tá ouvindo esse podcast pega muito esses insights, porque eu falo assim, ó, enquanto você tá aí escutando esse podcast, trabalhando para os outros, você tá com tempo. Porque depois que você empreende, tempo é o seu inimigo, não é seu aliado. Porque você vai perceber que o tempo que você tem que ter, você vai ter que dividir melhor esse tempo. Então eu falo pra galera, quando a gente trabalha, a gente pode errar, não é o nosso dinheiro, na maioria das vezes. Você pode estudar, você pode investir mais tempo, é um momento que você tem que, ó, pisar fundo, que foi o que o Walter fez e eu acredito que eu também fiz. Ser o melhor, né? Eu anotei aqui, ser o melhor, né? Ter essa, não vou dizer vaidade, mas ter esse ego, eu falo que é importante esse ego para a sua profissão, né? Busque ser o melhor naquilo que você faz, independente de qual profissão seja a sua, né? E tempo, né? A gente já falou aqui da importância do tempo, e eu concluo com um ponto, eu não sei se você tem esse conhecimento, sobre a questão da metanoia, né? Que o pessoal às vezes não sabe o que é metanoia. E metanoia, basicamente, ela significa uma mudança radical de mentalidade, pensamento ou comportamento, representando em conversão total e profunda transformação interior. O que isso significa? O coach que eu gosto bastante, que é o Paulo, ele comenta muito sobre metanoia estar no tempo certo, com as pessoas certas, em um tempo determinado. Então, o que isso significa? Surgiu oportunidades, veio ali oportunidades, mas você falou, não, mas eu quero isso. Não, mas eu te dou essa oportunidade. Então, você estava no ambiente certo, com as pessoas certas, no tempo determinado, e acaba atraindo tudo isso quando a gente fala junto, e você fala, cara, é agora. Eu falo isso, muito importante isso, Walter, porque eu trabalhei em alguns escritórios e veio algumas oportunidades nesses 12 anos da minha formação que eu posso contar no dedo. Tem 3 que eu falo, cara, isso aqui vai estar na minha bibliografia, sabe assim? Por que eu falo isso na minha biografia? Porque eu falo, cara, às vezes a pessoa não sabe que está trabalhando, que está ouvindo esse podcast agora, ela está ali, que ela está mexendo num modelo, numa oportunidade, que não se sabe quando ela vai ter aquilo de novo. Exatamente. E às vezes a gente não consegue degustar a jornada, cara. Sabe, você está ali, você fala assim, meu, olha que louco isso que eu estou fazendo. Eu falo da importância das pessoas
saberem reconhecer o seu crescimento, a sua jornada. O resultado você vai chegar. Não tenha pressa do resultado, como o Walter disse, entendeu? Sim, Mas sim. assim, cara, você está dando o melhor com o que você tem no tempo que você está agora. Você que está ouvindo esse podcast, né? Então eu falo assim, às vezes a pessoa está ali desanimada, é tudo uma questão de escolha, né? Então assim, você está ali, será que você quer estar aí onde você está escutando? Será que você está dando o melhor com o que você tem aí? E não é papo motivacional. De novo, é uma questão de escolha, porque isso vai envolver o seu tempo e carreira e etc., planejamento. Então, só fazendo os recortes de todos os insights que você trouxe para a gente aqui, Sim. da importância desses alinhamentos, né? Porque eu lembro quando eu trabalhava no escritório, e eu andava de uma maneira, e ando ainda de uma maneira, sou hiperativo, de forma acelerada, eu lembro de um colega meu pegando meu braço assim, eu tinha acabado de me formar, ele falava, bicho, calma, ele é de Fortaleza, falava assim, bicho, calma, tu é muito acelerado. Eu falei, cara, deixa eu no meu ritmo, eu gosto desse meu ritmo, eu sou assim, não vou mudar. Então, assim, tem gente que quer andar devagar e tá tudo bem, Tudo bem. mas se você tá acelerado, se você quer, vai para cima também, cada um tem a sua realidade, vamos dizer assim, né, a sua verdade. E aí são esses insights que eu peguei aqui, Walter, eu fico muito feliz de você ter compartilhado, acho que vai motivar muita gente que está escutando aqui, que às vezes ali é o lobo solitário que está ali no caminho, e fala, será que tem gente igual eu? Sim, tem gente igual você, mas também, Sim. para quem quer ter uma carreira, mais estabilidade, também tem o seu mercado. A gente precisa dessa equalização desses tipos de pessoas. O mais importante que todos têm que estar em comum, eu falo isso do empreendedor e de quem é colaborador, eu falo que os dois estão discutindo o quê? O nosso objetivo, o que é o comum. O porquê e o como que muda de um para o outro. Né? Igual você falou, quantas noites você ficou sem dormir, quanto você teve que sacrificar da sua saúde, do seu tempo e etc., em prol de que alguns buscam, às vezes, o benefício naquele momento, né? Eu vejo isso, às vezes a pessoa ela quer fazer academia, quer fazer yoga, quer trabalhar, quer fazer mestrado, quer fazer tudo. Fala, gente, talvez não dê para você fazer tudo isso com excelência, porque um dia Com só tem certeza. 24 horas. Então, você tem que ter eu sou muito de escolhe uma coisa e vai fundo naquilo que você está escolhendo, erre rápido, né? Acho que isso é muito importante. Erre rápido, e eu brinco, não é errando que se aprende, né, Walter? É acertando que se aprende. Então, porque tem gente que erra e permanece ali no erro. E aí eu falo a importância de ter mentoria, de Sim. continuar ali, se alimentando, né? Tem uma palestra do Steve Jobs que eu amo, isso para mim é o meu mantra, cara, que é Stay hungry, stay foolish. Se a Ok. pessoa não se mantém faminto, cara, todos os dias, e tolo no sentido de achar que não sabe tudo, sabe? Eu sempre brinco, o gênio pode se passar por um tolo, mas Todo. um Com tolo certeza. pode passar por um gênio. Então, assim, esse é o momento que eu estou aqui, eu quero aprender com o Walter, entendeu? Eu posso ter a minha experiência, tento trazer um pouquinho de analogia como arquiteto, porque o Walter é engenheiro, para a gente estar batendo um Sim. papo com os arquitetos e os engenheiros e os estudantes também, e até a pessoa que está mais à frente está faltando aquela vitamina para ele voltar a estudar, sair da zona, porque a zona de conforto ela não é boa para ninguém, né? Então eu falo assim, acho que são esses pontos de reflexão que eu trouxe aqui. Walter, aproveitando o gancho, a gente falou Sim. aqui do cara que é empreendedor multisserial, um cara que está antenado, com energia, enfim, com essa vivacidade. Qual seria o seu conselho você daria ali, se pudesse falar para o jovem Walter, lá de trás, o que você daria o conselho para o Walter lá de trás, mas em 2026 aqui? O que você falaria para ele buscar de hard, soft skill, que você fala assim, cara, vai nesse caminho, que realmente esse caminho pode ser um caminho vencedor? O que é que eu falaria? Talvez tenha Pode mais. pensar com calma, hein? Pode pensar com Não. calma. Primeiro, tenha mais paciência. Eu acho que eu sou muito acelerado, então eu falaria para o Walter aí, tenha mais paciência, né? Ah, uma coisa que assim mudou muito a minha vida foi quando eu aceitei a Jesus, por exemplo, né? Assim, minha vida mudou completamente. Então, eu teria dado esse conselho para o Walter lá de 2020 ou 2010, que conhecesse a Jesus de perto, sabe? Assim, eu sei que, independente de religião, pessoal, a fé é diferente, sabe? Assim, depois que eu comecei a andar com Deus, tudo mudou na minha vida, a minha sabedoria aumentou, assim, o entendimento das pessoas, o amor ao próximo se aumentou. Então, isso é um conselho que eu daria para o Walter lá atrás, né? Eu teria apanhado muito menos na vida, se a sabedoria milenar da Bíblia, eu teria apanhado muito menos, com certeza, porque eu sou pavio curto, eu era, né? Hoje em dia eu já sou um pavio curto controlado,
mas eu daria esse conselho, assim, desculpa aí, cara, de conselho, assim, profissional que eu daria para todo mundo. Buscar excelência, sempre. Independente daquilo que você estiver fazendo, busca excelência. O que é excelência? Fazer o melhor que você pode com o que você tem. Walter, eu não tenho equipe, não tenho equipe, eu sozinho. Cara, faça o melhor que você pode com o que você tem. Né? Uma hora, as oportunidades vão acontecer. Às vezes a pessoa fala assim, Walter, eu estou totalmente desmotivado porque na minha empresa ninguém valoriza. Eu falei, tá, faz um trabalho excepcional, porque alguém de outra empresa vai ver esse trabalho excepcional e vai te puxar para essa outra empresa. E assim você vai subindo degrau por degrau. Foi assim que eu fiz na minha vida, e degrau por degrau, fazendo o melhor que eu podia naquele momento, e aí você vai para o próximo nível. Tá? Eu acredito demais no BIM e inteligência de dados. Se eu fosse dar um conselho assim, para vocês, se você for arquiteto ou engenheiro, tente entender a união disso. A geometria tridimensional com informações. Então, você ter um modelo de BIM inteligente e você trazer uma inteligência de dados para o seu cliente, onde você consegue plugar a geometria e até uma inteligência de localização, e aí todo o planejamento, o orçamento e o controle de obras passa a ser de um nível surreal, e você passa a ter uma transparência. Então, eu investiria muito nisso. Se você tiver que escolher, Walter, eu não tenho afinidade com BIM, mas eu gosto de tecnologia. Então, vai para a inteligência de dados, aprenda a usar, por exemplo, a ferramenta que é o Power BI, uma ferramenta mundialmente conhecida, mas não só estude a ferramenta, estude inteligência de dados. O business intelligence é você tomar decisões de negócio baseado em dados. Então, assim, o que eu posso extrair de dados para me ajudar a tomar decisões melhores? Né? O orçamento da sua obra. O que eu uso para analisar o orçamento da obra? Você pode começar analisando os custos indiretos. Né? Eu tinha um número mágico. Passou de 15%, eu já vou ter que olhar um pouco adentro, ver o que está aumentando o custo indireto da sua obra. É o prazo? A obra é 40 meses? Dá para fazer em 32? Que já diminui o custo? Né? E aí você vai expandindo, aí você tem os ABCs de inteligência. Então, quando você começa a usar inteligência de dados, qualquer cliente vai gostar. Né? Porque você tem os dados com um clique. Né? E aí, isso já terá um diferencial competitivo surreal. Então, e uma jornada de conhecimento muito curta. Assim, você não precisa dedicar muito tempo para ser fera na parte de BI, mas o que vai te trazer, virar você um profissional fora da média, quantos problemas você já resolveu usando BI? Então, eu posso resolver problemas comerciais, posso resolver problemas de gestão financeira, posso de análise de custo, né? E com o uso do Business Intelligence, eu acho que dá para você se destacar bastante como engenheiro, tá? Ou como arquiteto também. O arquiteto, gente, os números, porque imagina, você, né, Júlio, você desenha um projeto lá atrás, na viabilidade. Então, você tem que ter indicadores para dizer assim, rapaz, meu cliente, ele só tem 1 milhão, só tem 5 milhões, 10 milhões para fazer esse projeto. Como eu consigo extrair o máximo possível desse espaço para que o meu cliente consiga investir dentro do que ele tem e ter o máximo de retorno possível? Então, vocês têm que ser campeões de números mágicos, né? Quanto que eu gasto no metro quadrado de tal coisa? Um banheiro, quanto que eu gasto no metro quadrado dele? Um telhado, quanto que eu gasto no metro quadrado do telhado? E a fachada? A minha fachada está próximo de um cilindro, que seria o tamanho ideal, ou ele está muito retangular. Qual é a área de exposição da minha fachada? Porque quanto mais a área de exposição de fachada, mais encarece o meu projeto. Então, vocês, arquitetos, vocês precisam ter os números mágicos, digamos assim. Vocês precisam ter esses dados para gerar um projeto de maior valor agregado. Então, inteligência de dados é uma coisa que, assim, eu acho que tem que estar na veia de todo mundo hoje no mercado. Então, eu daria esse conselho. Independente da tua área dentro da construção civil, estude sobre inteligência de dados, tenha números na cabeça, toma a decisão baseado no histórico que você acertou, que você errou, mas use dados. Né? Porque, ó, de Deus a gente aceita o que ele diz. O resto tem que trazer dados para comprovar. Não é não? Ó, show, muito bem, Walter. Ficou top. Eu só acrescentaria para a galera aí, pessoal, no que o Walter está trazendo, é assim, tem um livro que eu vou recomendar para todos que estão escutando esse podcast, que eu acho que ajuda muito nisso, em tudo que a gente conversou aqui, mas eu acho que ele sintetiza algumas coisas, chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, é um baita livro, tá? E nesse livro, porque entrar em Harvard é a faculdade mais difícil do mundo, né, de entrar,
Então, eles mostram por que lá é as pessoas mais tristes e mais felizes do mundo também, por causa dessa pressão. Mas tem uma coisa lá que eu aplico na minha vida, o Walter, só para compartilhar para a galera, e tem a ver um pouco disso que você falou, tá? É claro que depende do cargo que a pessoa vai pleitear, né? O que ela quer buscar para a vida dela e que momento ela está na vida dela, né? Porque às vezes a pessoa acabou de se formar já quer ganhar igual um sênior, tem que bem entender, né? Que momento você se encaixa no que na história do tempo ali. Você vê que o Walter, muitas vezes ao longo do nosso bate-papo aqui, ele falou: olha, lá eu ganhava já acima da média, então ele já entendia qual era a média dentro daquilo que ele estava, para ele entender se ele estava sendo valorizado e etc. E lá no livro tem uma parte dando spoiler, mas acho que é legal vocês lerem, que é um capítulo que fala sobre o círculo de Zorro. E no Círculo de Zorro, ele fala sobre as camadas de complexidade que a gente encaixa e entende os momentos do quê. Igual você aprender um idioma. Você não vai sair já falando fluentemente o inglês. Você vai ter que aprender o verbo to be. Qual que é a segunda camada? Aí eu vou para um present perfect. Aí qual é a terceira camada? E aí vai indo até chegar à fluência. Mas assim, estou dando um exemplo, tá? Se a gente fosse falar de BIM, a gente está falando, pô, tá, onde eu começo no Revit? Cara, faz um curso de Revit. Começa a modelar um predinho no Revit. Daqui a pouco você faz uma família, daqui a pouco você faz um Dynamo, daqui a pouco você usa IA, é porque a galera já quer usar IA no começo, eu falo, cara, mas você não sabe nem o fim, como é que você vai fazer o começo? Exatamente. Então eu digo assim, isso eu estou falando porque traz uma coisa, Walter, que é a grande doença do século, que é a ansiedade. Então eu trago para as pessoas essas camadas para que elas possam entender, igual um videogame, que você está vencendo essas camadas, e vai com calma, né? Então, acho que isso eu só complementaria com Sim. esse ensinamento, né, que a gente vai entendendo as camadas, e quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, né, Walter? Com Então, acho que certeza. essa é só essa camada de complexidade que eu queria trazer aqui para o podcast. Walter, queria agradecer seu tempo, vou deixar aqui as suas redes sociais, os contatos das suas empresas, Sim. e para quem quiser se conectar, tá? E se você quiser deixar alguma mensagem final, fica à vontade. Quem quiser me acompanhar de perto, bom, no meu perfil, pessoal, eu só boto foto das minhas filhinhas, né? Mas às vezes eu coloco alguma coisa também. É Walter com V, M Brito. Então, arroba Walter M Brito, né? No Instagram. Todas as minhas redes sociais é assim. Então, no LinkedIn você vai me achar assim. No YouTube também eu tenho meu canal. Eu vou tentar postar mais conteúdos aí nesse ano. Acho que vai ser legal, tá? E aí você me acha, e me achando, você acha as outras empresas. Tem a VMB Engenharia, certo? Você está nas redes sociais também. Tem a VMB Scanning, que está nas redes sociais, tá? Tem a Smart BIM, certo? Assim, que hoje é uma ferramenta que a gente está investindo muitos recursos de energia. Eu acredito que vai transformar toda a indústria da construção civil, né? Então, quem quiser conhecer de perto, pode procurar. E é isso, eu também dou aula de pós-graduação aqui no Ceará, pela Unifor. Então, quem quiser ser aluno da Unifor também. Eu dou aula na Unid, mas hoje tem pouco tempo para ministrar curso de pós-graduação. Eu amo ensinar e eu mantenho esse hábito, tá? E assim, gente, muito obrigado de novo por o convite. Foi muito legal compartilhar a experiência com vocês. E, Júlio, se você quiser convidar depois para outra vez, a gente pode bater um papo diferente, certo? E é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Desejo a todos boa sorte e até a próxima oportunidade. Aí. Pessoal, queria agradecer aqui, então, o Walter por ele disponibilizar esse tempo dele, e aí vou deixar aqui as redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.